Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a superproteção. É um tema bastante pedido aí no grupo. Os pais aí têm um pouquinho de dificuldade com isso e é muito natural, principalmente os pais das crianças que nasceram com mielo e têm pouco tempo de vida. Bom, acho que todo mundo já conhece a minha história, então eu não vou ficar repetindo a minha história aqui. Tem lá no blog, quem ainda não viu pode ver. Tem um filminho um videozinho com a minha história. E assim, para mim, superproteção é uma coisa. A proteção é uma coisa normal de todo pai, seja de um mielo, seja de outra criança. E com o mielo, isso agrava por conta das dificuldades. Isso é muito natural. Eu tenho um filho indefeso. Eu tenho um filho que até então tem uma dificuldade, lógico que eu vou proteger mais. Isso é instinto, isso é natural. Mas a gente tem que ter o cuidado para que isso não se torne uma acomodação das pessoas. Porque quando você tem um filho pequenininho, 1 aninho, 2 aninhos, aí tem aquele monte de dúvida, como é que vai ser no futuro, vai conseguir trabalhar, vai conseguir estudar. Muitas vezes os médicos nos assustam, assustam os pais, e é normal esse tipo de dúvida. Então, assim, eu já vi falar de casos que os pais têm medo que as crianças caiam. Gente, todo mundo cai, eles vão cair. Seja com válvula ou sem válvula, é lógico que você não vai deixar a criança cair à toa. Isso, nenhuma criança. Mas assim, porque o meu filho não pode cair. Pode, eu já caí várias vezes, é muito legal, você tem história para contar. É muito legal. Então, assim, o pai tem que entender que nós temos uma dificuldade, nós não temos uma doença. Ninguém vai entrar em convulsão se cair. A gente vai cair e vai levantar de boa. Quando a criança é pequena, ela não é legal, não é a palavra, mas assim, se ela cair, deixa ela levantar sozinha. Deixa ela tentar. Lógico, se ela não conseguir, você vai ajudar, mas deixa ela tentar sozinha. Porque isso, nesse período, a gente está criando a personalidade da criança. Até os 7 anos. Os psicólogos falam que acho que até os 7 anos que cria a personalidade da criança. Então, se a criança, desde pequenininha, não aprender a cair e levantar, ela vai refletir isso na vida adulta. Então, e não só o cair, ela vai ver que ela não tem capacidade para fazer as coisas. E a gente não pode esquecer que o dia de amanhã a Deus pertence. Então, o que que acontece com uma criança sem os pais? Uma criança superprotegida? Ela vai passar muito trabalho. Então, no meu caso, eu sempre brinquei na rua, eu sempre machuquei os pés, tô com os pés cheios de machucado, porque eu brincava na rua, eu corria, eu era juiz de futebol. Então, assim, nunca teve essa renome de uma criança estar dentro de um bloco de ar, que dali não sai, dali não pode desenvolver. Toda criança vai desenvolver. Então, a minha mãe sempre me deixou muito livre, muito solta. E isso contribuiu para chegar onde eu cheguei hoje, porque aos 24 anos, eu passei no concurso e fui transferida para o Rio de Janeiro. Se eu não tivesse essa base de, de segurança, de tolerância, de independência, eu não iria sozinha para o Rio de Janeiro. Eu morava em Porto Alegre. Então, eu nunca tinha saído de casa. Então, eu não iria sozinha. Eu fui sozinha, de boa, adorei. E, claro, passei dificuldade, lógico que passei, sofri um pouquinho com os taxistas, é normal, mas eu estava preparada para isso. Eu não tive uma super proteção de na hora que chegou o telegrama dizer assim, não, eu não vou, porque eu não vou conseguir ficar sem minha mãe. Ou minha mãe tem que acabar com o comércio porque tem que ir comigo. Não, eu segui minha vida. Então, é isso que eu queria passar assim, da superproteção, a gente tentar aos pouquinhos deixar as crianças, eu tô falando muito nas crianças, eu já vou falar dos adolescentes, deixar as crianças cair, levantar, ah, tentar fazer as coisas. Não você ficar toda hora em cima da criança, não faz isso, deixa que eu faço, deixa que eu pego um copo de água para você. Então, assim, não deixar aquela criança se achando um ser inútil, que ela não vai ter um sucesso. E isso a gente vai levar para a vida toda. Chegando na adolescência, hoje nós temos muitas pessoas com mielo que não saem de casa porque tem medo. Então, por que tem medo? Porque lá no futuro ela não foi preparada para isso. Então, se ela tem medo de cair, ela tem medo de ser assaltada, ela tem medo de tudo.
E lógico, a gente tem que ter sim a nossa precaução, nós temos uma dificuldade de locomoção, isso é lógico, mas a gente tem que enfrentar essas dificuldades e tentar sair. Hoje eu vou na padaria, amanhã eu vou até a esquina, outro dia eu vou pegar um ônibus. Para os pais isso não é fácil. E isso eles se refletem nas crianças e nos adolescentes. Porque no momento que a minha mãe diz assim, não, tá muito bom com você em casa, para ela tá muito bom, claro, tá embaixo dos olhos dela. Agora, para mim, será que tá bom? E o meu futuro, como é que fica? E eu não sei sair de casa, eu não sei fazer compra, eu não sei nada do mundo. Só que eu quero trabalhar, eu quero estudar. E aí, a sociedade é cruel. A sociedade não está preparada para nos receber. Então, se nós conseguimos ter uma, uma experiência de vida com desafios, com objetivos a ser seguidos, quando chegar na adolescência e na fase adulta, é muito mais fácil, porque a gente já está acostumado com isso. Então, porque o meu filho nunca foi num show. Gente, eu fui em muitos shows. Eu acho que eu fui mais de 100 shows. Então, assim, desde nova, lógico, obedecendo a regra da vida, não saía de casa antes dos 18 anos para balada. Balada era coisa de adulto, mas isso é com qualquer criança, né? Comigo que sou deficiente. Minha mãe me levava e me buscava na balada. Por quê? Porque ela tinha toda uma preocupação. Lógico, nós temos a questão do intestino, a gente tem a questão da bexiga, que é uma questão bem grave. Então, assim, ela me levava e me buscava, mas eu não deixava de ir. Eu fui num show uma vez, aí já foi com meu namorado, quando eu comprei o carro, eu tinha 21 anos. E depois que eu tinha o carro e o namorado, nós fomos numa festa de um show em Porto Alegre, 24 horas. Doideira. Então, assim, claro, viemos pra casa, dormimos, voltamos. Mas eu fiquei 12 horas direto no show, vim pra casa, descansei, à noite eu fui de novo. Então, assim, a vida segue. Nós temos que ter a nossa vida normal e nós temos que ter, sim, a proteção, lógico, concordo. Agora, a superproteção, ela nos prejudica, ela nos limita. E a fase adulta é uma fase difícil, porque, volto a dizer, a gente vai entrar na sociedade, a gente vai enfrentar os preconceitos, a gente vai enfrentar os obstáculos da vida. Imagina sendo superprotegido. Então, eu vejo muitas vezes e me incomoda muito quando eu vejo assim as pessoas dizendo porque eu não fui bem recebida na escola ou porque eu fui fazer uma entrevista e não fui muito bem recebida e a minha mãe nem foi lá brigar. Gente, passou dos 18, acabou a mãe. Não tem essa, minha mãe vai lá brigar com a escola porque a escola não tá me tratando bem. Não, eu vou. Eu tenho vida. Eu tenho eu tenho iniciativa, eu tenho que ter, eu tenho que ir lá brigar, eu tenho que ir lá buscar o meu direito. Então, essa superproteção, os pais, infelizmente, morrem, gente. Os pais, não é todas as vezes, e muitas, não é só morrem, eles têm vida, eles precisam viver a vida deles. Então, assim, depois que a gente nasce, parece que eles se fecharam para o mundo. Não, eles são seres humanos, eles têm sentimento, eles têm medo, eles têm angústia, eles têm felicidade. Eu acredito que hoje é muito. A minha mãe fica muito feliz em ver chegar onde eu cheguei. E isso é mérito dela. Lógico, eu contribuí, mas assim, porque ela não me superprotegeu. Então, hoje eu enfrento os obstáculos de boa. Fico chateada? Claro que fico, lógico, todo mundo fica. Mas eu encaro de frente as coisas. Eu consigo brigar, eu adoro até a brigar na rua. Eu consigo brigar pelo meu direito, eu consigo enfrentar as dificuldades. Então, a questão da superproteção era isso que eu queria deixar, assim, deixar uma dica para os pais, porque não é fácil. Eu sei que para todos os pais não é fácil sair da superproteção, mas é necessário. É necessário para você ter um filho independente, é necessário para você ter um filho feliz, porque é muito ruim ficar dentro de casa, gente. Deve ser horrível ficar o dia inteiro dentro de casa. E a gente precisa de dinheiro para viver. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar. Os pais não vão estar aqui a vida inteira para dar sustento para dar apoio, não é sustento financeiro, não, apoio. Porque quando você sai para a rua, você bate a cabeça, a primeira pessoa que você pensa em ligar, em falar, mãe, não deu certo, tive preconceito, não sei o quê, é sua mãe. Então, assim,
Vamos aproveitar enquanto os pais estão aqui para a gente enfrentar o mundo e conseguir voltar e conversar com eles, para ele nos orientar. Temos casos de pessoas que casam e separam e voltam para a casa dos pais, mas eles tentaram, eles conseguiram, eles foram casados. Então, eles tiveram uma vida independente. Não deu certo por outros motivos, não pela Mielo, mas eles voltaram. E foram muito bem recebidos, mas eles tentaram. Imagina se não tivessem tentado. Então, assim, a mensagem da superproteção é essa: é a gente, é os pais tentarem lidar com aquele deficiente de uma forma mais tranquila, com mais liberdade, e os filhos tentarem também, porque o mielo, ele tem uma característica que ele é acomodado. Então, assim, é muito conveniente ficar em casa dormindo, porque tu tem comida, tu tem roupa, tu tem tudo ao teu alcance. Só que o futuro não é assim. Então, se os pais não derem uma provocada no mielo, ele não vai. Ele precisa de motivação. E aí eu tô entrando em outro tema, mas isso, o mielo, ele é totalmente motivacional. Ele só vai, o ser humano é motivacional. Só que o ser humano não desiste tão fácil quanto o mielo, as outras pessoas. E o mielo, ele desiste muito fácil. Então, se não tiver um incentivo, se não tiver uma motivação, se não tiver alguém ou alguma coisa impulsionando, ele estaciona. E isso é fato, é exemplo de vida. Então, assim, a gente tem que motivar, a gente tem que deixar a superproteção e tentar ver nessa criança um adolescente, um adulto normal, que trabalhe, que estude, que consiga. Porque muitas vezes os pais acham, ah, meu filho não vai conseguir, ah, meu filho não. E isso começa a gerar, meu filho não tem capacidade. E isso gera na cabeça da criança e ela cresce acreditando que ela não tem capacidade. E aí é um ser humano que a gente é muito mais difícil de resgatar. Certo, pessoal? Então eu falei um pouquinho sobre a superproteção. Espero ter ajudado alguém com esse vídeo. E aí eu vou fazendo outros vídeos e eu queria que vocês, também como essa pessoa que me pediu sobre a proteção, pedissem qual que é os medos de vocês, quais que são as dificuldades, e para a gente lançar esses vídeos e botar no blog. Nosso blog é Conversando sobre Mielo. Tudo junto, tá? Uma frase, uma palavra só. Então lá vai estar esse vídeo, lá tem outros assuntos. Nós temos os debates também no WhatsApp, cada dia com tema novo, com o objetivo de sempre nos ajudarmos. Certo, pessoal? Deixa eu continuar aqui só um pouquinho sobre proteção, porque eu lembrei de uma coisa. Questão da escola. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre as questões escolares, sobre preconceito, sobre como que o mielo é inserido na sociedade escolar, porque eu acredito que muito que essa superproteção ela venha dos medos, os medos que os pais têm do filho encarar o preconceito, do filho encarar a sociedade, e aí uma defesa sua é a sua superproteção, perdão. Então eu vou fazer um vídeo sobre as questões escolares de trabalho, tá bom, gente? Espero ter agradado alguém e o videozinho vai lá pro blog, tá bom? Um beijo a todos e uma ótima semana.